Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 7, a partir do versículo 7 até o 12. Amém? Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 7, versículos do 7 até o 12, versículos 7 em diante, não é? Até o versículo 12, amém? É uma mensagem sobre a ajuda de Deus, não é? Como encontrar ajuda em Deus, amém? Então, aí nesse trecho bíblico, né, nós teremos a questão da bondade de Deus, né? Vamos ler então Mateus 7, versículo 7, do 7 versículos a partir do 7 até o 12. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Glória a Deus. Mensagem gloriosa, não é? Que vem acarear os nossos ânimos, vem confortar os nossos corações nesta noite abençoada. Amém, irmãos? Irmãos, nesse estudo bíblico, não é? Nesse resgate de mais um trecho aí do Sermão do Monte proferido por Jesus, certo? As letras estão escritas na cor vermelha, né? Significando que são palavras do Mestre, né? São palavras aí emitidas, não é? Por Jesus Cristo. Amém? Foram palavras emitidas por Jesus Cristo, não é? Pelo próprio Jesus. Nesse trecho, nós encontramos, esse trecho da Bíblia, nós encontramos aí uma recapitulação, né? Ou, para ser mais claro, né? Nós encontramos uma mensagem que é transmitida para levar até o desamparado, não é? Até o necessitado, a ajuda do Senhor nosso Deus. Amém? A ajuda de Deus Todo-Poderoso, de Deus, o Todo-Poderoso. Amém?
comandos, né, eles incitam a bondade de Deus. Amém? Então, o que vai ser dito aqui, não é? Não é para fazer o mal ou uma recomendação criminosa, não é? Que venha afetar o próximo, o nosso próximo. Amém? É certamente uma mensagem que busca transmitir algo bom, certo? Busca fazer o bem, né? Porque Deus é amor e bondade. Amém? Quantos podem dar o glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque Ele se faz presente, irmão, no nosso meio. Amém? Deus se faz presente no nosso meio. E por isso nós devemos ser gratos, né? Quantas horas você aguardou por esse momento todo especial em que nós podemos vir à casa do Senhor, louvar, adorar o seu santo nome, não é? Orar, não é? E também poder estudar um pouco mais da sua palavra, não é? Ouvir conselhos, né? Ouvir histórias bíblicas da Bíblia Sagrada, né? Histórias da própria Bíblia Sagrada. Amém? Isso aí pra gente é uma grande conquista, não é? Vamos resgatar o que diz a palavra. Veja bem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Amém? Então, o que está escrito aí são verbos no imperativo, ou seja, são ordens, né? Toda ordem ela tem que ser obedecida, ou seja, toda ordem, todo comando, né? Ele tende a ter um resultado positivo, ok? Não é? Agora vamos fazer o seguinte exercício, não é? Vamos fazer uma tradução desses verbos, né? desse comando que está aqui na mensagem, né? Vamos procurar interpretar os verbos pedir, buscar e bater, né? Como sendo, ao invés de verbos, como sendo diálogos, como sendo uma espécie de conversação. Amém? E mais ainda, você pode ir mais além, né? Esses diálogos, essas conversações, elas podem ser feitas em oração. Amém? Então, isso aqui é uma técnica de interpretação, não é? Então, toda vez que você vê na mensagem a palavra pedir, o verbo buscar e o verbo bater, procura imaginar como se fosse um diálogo em oração. Amém? Para o irmão compreender como se busca a Deus, como se busca, né, aí o consolo vindo dos céus. Ok? Glória a Deus. Eu diria mais ainda, irmãos. Nesse pedir aí, primeiro verbo, né? Pedir e dar-se-vos-á.
eu diria o seguinte, você pode imaginar a seguinte situação. Como eu devo pedir? Não é? O que eu devo pedir? E por que eu devo pedir? Amém? Como eu devo pedir? Deve haver uma maneira, não é? Uma maneira toda especial. No caso aqui, a gente interpretou como pedir em oração, né? Para você ir mentalizando ali aquela sua necessidade, que certamente será uma prioridade, né? Para que o modo como você mentalize, não é? Aquela sua necessidade seja um modo todo especial, né? um modo mais, digamos assim, mais correto, né? De se imaginar como o irmão vai poder chegar até o seu auxílio, amém? Até o seu socorro, não é? E, tá bom? Agora vamos para o segundo passo. O segundo passo seria o que pedir, né? Normalmente quando se vai pedir alguma coisa a Deus, uma oração, né? Que é no caso aqui, nesse caso aqui, se pede algo que está precisando, não é? Vamos supor uma situação aqui. Eu vou pedir, mas eu tenho tudo, irmão, material, não está nada quebrado no meu lar, não está nada danificado, não é? Amém. Mas você já reparou? Às vezes não falta uma companhia para você? Aquela visita, né? Aquela ligação de um amigo, de um parente, né? De um ente querido. Amém? Então, o que eu devo pedir? Né? Devo pedir coisas boas, certamente. Algo que seja prioritário na sua vida, né? Eu imaginei a seguinte situação aqui. Como eu devo atrair mais pessoas para a minha vida? Eu gostaria de participar do culto de Santa Ceia que haverá no final no próximo mês, né? No início do próximo mês, por exemplo. Para que pedir? Para que pedir isso? Justamente porque está indo tudo muito bem na sua vida, mas às vezes faltam-lhe pessoas que estejam do seu lado, não é? Conversando, acrescentando algo especial em sua vida, amém? Seja ela até mesmo um elogio, né? Aquilo ali ele vai pôr, né, o trem nos trilhos, né? Vai pôr o trem no eixo, né? As coisas vão voltar ao trilho, ao eixo, né? As coisas vão voltar ao normal e o irmão vai ter um conforto, né? No caso aí um conforto espiritual, digamos assim, né? Porque o elogio ele vale mais que 1000 palavras, né? Um simples parabéns, né? Por aquele culto que o irmão participou, aquilo ali vai te atrair, né? E pode te levar até obter o que o irmão estava precisando, né? Às vezes uma viagem, o irmão pode conseguir uma viagem, amém? Glória a Deus. Buscai e encontrareis, bateis e abris-se-vos-á. Então, para cada uma dessas ordens, né? Buscai, o irmão também pode fazer a seguinte pergunta: buscai como eu devo buscar, né?
o que eu devo buscar e para que eu devo buscar aquilo. Amém? Batei. Como eu devo bater? Né? É como se bate em uma porta, né? Mas pode ser também uma simples ligação telefônica, né? O telefone não fica tocando lá, amém? Então, aquilo ali é um sinal de chamada, não é? Você está chamando alguém lá no outro lado da linha, amém? O que eu devo chamar, né? É uma pessoa, né? É um número, né? E para quê? Qual a finalidade que eu devo realizar aquela chamada telefônica? Amém? O que você está fazendo aí é bater, não é? É chamar. Amém? Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Não é? É algo assim natural. Né? Quando se pede algo, se tem uma resposta. Não é? Seja ela negativa ou seja ela positiva. Um sim ou não. Mas tudo que se pede, recebe. Amém? E o que se busca, se encontra. Não é? A palavra buscar, ela está sendo bem clara. Não é? Às vezes, falta água na sua cacimba, né? no seu poço d'água, e você precisa de um balde d'água para você fazer suas coisas em casa. Lavar sua louça, tomar um banho, né? lavar uma roupa. Amém? O que se deve fazer nesse caso? Você está sem água na sua cacimba d'água. Amém? Você deve ir até um local, até uma fonte, não é? Pública ali, né? Ou pertencente a uma outra propriedade, né? A um vizinho, por exemplo, e buscar, ir até o local e buscar esse balde d'água. Não é? Isso é uma fonte que você está fazendo ali, você está se deslocando, né, da sua casa e você está caminhando em direção ao objetivo pretendido, né? Ao objetivo tão esperado, né? Que se resolva, né? Que é a questão da falta d'água, ok? Então tudo tem um começo, meio e fim, ou seja, tem um passo a passo, né? Tem um modo como o irmão deve fazer aquilo ali, certo? Como o irmão deve encontrar a ajuda vinda dos céus, né? Vinda de Deus, nosso Pai Celestial. Como se deve encontrar a própria bondade do Senhor nosso Deus, do Senhor nosso Pai. Amém? E a mesma coisa também para o termo bater, né? E ao que bate, se abre, não é? Eu estou aguardando aquele emprego, né? Distribuir meu currículo por várias empresas, né? Em vários setores e estou aguardando, né? Ou seja, de vez em quando eu ligo lá para obter a resposta, né? Ou estou aguardando uma verba que vai sair aí, né?
um trabalho que eu fiz, que nós realizamos, pode ser que saia nesse mês, pode ser que saia no próximo mês, né? Isso serve para um auxílio financeiro, isso serve para bater, né? O termo bater, né? Explícito aqui na Bíblia, se deve a um termo financeiro e também pode ser aplicado a um emprego, né? A uma vaga de emprego em uma empresa, amém? Né? A um trabalho, né? Que as portas do emprego, né? As portas do trabalho, elas se abram, né? Para aquilo que se está aguardando, amém? Para aquilo que foi, né? O bater aqui no sentido de entregar o currículo, fazer aquela entrevista. Essas são as verdadeiras traduções do que seria, do que estaria sendo dito aqui, né, na Bíblia sobre o termo bater, amém? Ou seja, é o que diz, o que a palavra quer dizer aqui, ele incita, que a palavra incita a perseverança, né? E o que é a perseverança? Como se deve praticar a perseverança, né? Se deve orar para que o irmão mentalize, né? A sua ideia ali, né? De chegar até o objetivo, não é? E como eu devo praticar se deve ser perseverante, não é? Aí nesse caso deve-se haver uma certa constância, não é? Naquela ajuda que tanto se almeja, amém? E como praticar a perseverança, irmãos? Essa é uma pergunta que sempre nós devemos fazer para consigo próprios, né? Qual a maneira, qual o modo, né? Como eu devo praticar a perseverança, né? Naquilo que eu tanto quero, não é? A perseverança é um movimento, irmãos. Você deve se movimentar, né? Eu quero melhorar minha saúde. O que eu devo fazer? Eu devo me movimentar. Eu devo sair de casa, eu devo marcar, ir até um hospital, ir até uma clínica, marcar aquela consulta médica, amém? Depois, ali você vai ser direcionado durante aquela consulta, o irmão vai ser, né, no caso aí, a pessoa adoentada, não é? Ela vai ser redirecionada para um laboratório, certamente, né? Realizar novamente uma série de como que se diz na saúde, uma série de exames, não é? Para que seja diagnosticado ali, aí depois você retorna para casa e depois e aguarda um determinado tempo, né? Passa ali um determinado período de tempo aguardando, né, o resultado daqueles exames para que, no caso aí, a pessoa adoentada, né, ela prossiga, vá para um estágio final, não é, da sua cura, né, do seu cuidado, para com o seu cuidado no âmbito da saúde, de sua saúde, não é? Que o que vai acontecer é o seguinte: você vai
ser redirecionado mais uma vez, não é? Uma segunda, uma terceira, quarta vez aí, né? Uma segunda ou terceira vez para uma farmácia, né? Onde o irmão vai poder chegar até a aquisição de alguns medicamentos, né? Alguns remédios que possam contribuir para a sua cura, né? Para a sua cura, para a cura do seu corpo, né? Porque uma doença, ela pode ser no âmbito espiritual, sim, pode, né? Mas isso nós já temos feito, nós já temos, né? Deus é o socorro bem presente na angústia, né? Mas aqui no caso não está falando de angústia, está falando de uma doença do corpo, não é? Do corpo humano, ou seja, é uma doença material, né? Uma doença física, amém? Então, nesse caso aí, o irmão pode finalizar essa sua busca, né? No instante em que o irmão adquiriu o medicamento e fazer bom uso dele, né? Ali seguir o que está no receituário, né? E tomar o remédio na hora certa, amém? Isso aí é no caso de uma saúde do corpo do homem, amém? Vamos seguir aqui. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Não é? Aqui vai falar da relação filho e pai, não é? Ou de uma criança, na relação entre uma criança e um adulto, certo? O que e qual é a necessidade aqui nesse caso, né? É a própria fome, né? É o próprio ato de se alimentar. É o próprio fato do reabastecimento alimentício. Amém? Então, quando uma criança, né, quando uma criança está com fome, o que ela deve fazer? Ela deve pedir a seu pai, né? E para que aquilo ali seja atendido, né? Aquela demanda seja atendida. Amém? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente, não é? Está falando aí justamente da questão da fome, né, irmãos? A fome, ela deve ser combatida no mundo inteiro, e ela tem sido combatida no mundo inteiro. Amém? Porque a fome, ela é uma das necessidades mais imediatas do homem, né? O homem sente fome, né? E o Senhor nosso Pai diz o seguinte, o Senhor nosso Deus, a palavra do Senhor diz o seguinte, que todo homem, né, todo que é pai, né, que é adulto, né, como ele deve, o que ele deve fazer para continuar sendo um bom pai, né?
o que ele deve fazer para não deixar, né, a sua família ou os seus filhos, né, desamparados, né, com fome, né? Ele deve sempre trabalhar, certamente. Em outras partes da Bíblia vai falar, o trabalho dignifica o homem, né? E esse ditado aí, ele partiu da Bíblia, mas já virou ditado popular, né? O trabalho dignifica o homem, né? Então, aos nossos pais, né? O que nós devemos fazer para você que é adulto, não é pai ainda, mas é adulto, né? O que você pode contribuir, né? Para a obra do Senhor, com o reino de Deus, né? O reino dos céus. É procurar cooperar, é procurar ter um trabalho como ofício. Amém? Vigiar e orar, para que no momento em que a criança sentir fome, aquele pai, aquele homem tenha condições, sejam elas financeiras, né, condições econômicas, né, ou seja até mesmo um reabastecimento, né, próprio, né, para poder doar ali aquele sacolão, né, para que possa estar levando aquele alimento, né, um pão, um peixe, amém? Uma carne, né, um arroz, né, até a mesa daquela família necessitada. Amém? Vamos seguir. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar ou boas coisas, né, ou boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então aqui diz que mesmo o homem tendo uma natureza má, né, como nós bem sabemos, na Terra existem pessoas boas e pessoas más, aquelas pessoas que praticam bem e aquelas pessoas que praticam mal. Por isso que a cadeia está cheia delas, né? Mas o que diz a palavra? Que mesmo dentre os escarnecedores, aí no caso, né? Mesmo dentre a roda dos escarnecedores, há dádivas entre eles, né? Há recompensas entre essas pessoas, não é? Porque senão eles não estariam praticando o mal, certo? Porém, o que a palavra também diz é o seguinte, que o irmão sendo um pai, né? Porque o irmão não daria bens, né? Fortuna, né? Coisas boas, dádivas, né? Para com o próximo, né? Seja ele seu filho, seja ele, né? Uma comunidade ali envolvida numa certa tarefa de amor, né? numa certa obra, amém? E por aí em diante, né? Então devemos praticar essa sentença. Ela é bem chamativa, porque ela
ela invoca que nós como seres humanos, né, nós devemos praticar o bem, né? Nós devemos praticar o serviço voluntariado, né? De dar sem ver a quem, não é? Ou seja, você deve dar sem pedir, não é? Sem ter que pedir retorno algum, sem ter que imaginar. Ou seja, você como sendo no papel de pai, você deve dar aos seus filhos, por exemplo, né, sem ver a finalidade daquilo, sem ver a consequência, né? Você simplesmente faz o bem, amém? E entrega nas mãos do Senhor Deus, que Ele tudo fará, amém? Concluindo a mensagem, para que não sejamos redundantes, não é? E acabarmos nos perdendo ou até mesmo fugindo, né? Aqui desse trecho bíblico que trata a bondade de Deus no Sermão do Monte de Jesus, amém? Para que nós não venhamos fugir desse tema bíblico, amém? Que é o que vai, que é a mensagem que vai fazer com que encontremos a ajuda de Deus, amém? Deus nosso Pai Todo-Poderoso. Portanto, tudo que vós quereis, palavra também encontrada em Lucas 6:31. Vamos ler? Lucas 6:31. Livro de Lucas, está no Novo Testamento, capítulo 6, versículo 31. E como vós quereis, palavra também contada em Mateus 7:12, né? Que era lá onde a gente estava. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. É aquela velha história, irmãos. Pratica o bem para cultivar bens, né? Para que se tenha longos dias, né? Para que tenhais ânimo durante os longos dias que virão. Amém? Né? E o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: praticai o bem para que se vá bem, para que seja bem sucedido tu e tua casa. Amém? São ensinamentos bíblicos, não é? Ensinamentos de Jesus, né? Praticai o bem para que pratica o bem, fazei o bem para que tenhais um retorno do bem. Quem faz o bem recebe o bem, é bem tratado, é bem acolhido, né? Quem faz o mal só semeia o próprio mal. Amém? Continuando o restante do versículo 12. Que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Qual é a lei? Fazer o bem. Uma das máximas dos mandamentos de Moisés e do próprio Cristo também, e dos mandamentos que o próprio Jesus e das leis que o próprio Jesus proferiu, é amar ao próximo. Né? Essa é uma grande máxima
é um dos mandamentos mais conhecidos de Jesus. E que Paulo também vai resgatar lá na frente. Praticai o amor fraternal, para que se vá bem tu e a tua casa. Amém? Glória a Deus. Quem pode dar um brado de glória aí? Aleluia, Jesus. Teu nome seja exaltado aqui na terra e lá na glória. Aleluia, glória a Deus. Fazei-o também vós, porque estes são os profetas. Né? Quem são os profetas? Aqui falou do pai, dos pais, né? Aqui falou do homem, né? O homem como... E você também pode traduzir esses profetas como sendo muitos adultos, né? Os adultos, tá bom? Então nós temos aí, quem é o profeta citado aqui na palavra? O pai, o homem e a pessoa adulta, né? Não é a pessoa adúltera, não. Está falando aqui do homem em sua fase adulta, que já é uma fase de maturidade, uma pessoa mais experiente, que pode levar a ajuda, né? O socorro bem presente, né? Até o próximo, até o necessitado, até uma criança, levar um alimento até uma criança, amém? Realizar a bondade que Deus deseja para com a humanidade. Amém? Aqui nós encerramos a palavra. Vamos fazer a nossa oração de encerramento para que possamos finalizar esta mensagem bíblica. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que está na glória, nós te agradecemos, Jesus, por mais um momento, Senhor. Estivemos na tua presença, Senhor, glorificando, exaltando teu nome, meu Pai. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por essa poderosíssima mensagem, Senhor, rica, Senhor, em palavras, Senhor, em conselhos, Senhor, porque bem nós sabemos, Senhor, que como esses mandamentos, Senhor, proferidos por Moisés, que vieram, Senhor, desde os tempos de Moisés, Senhor, que foram, Senhor, divulgados por Senhor, nosso Jesus Cristo, na terra, enquanto esteve na terra, levando a bondade até os povos, ó Pai. Isso foi uma prática comum para a própria doutrina, Senhor, do cristianismo, Pai. Então nós queremos te agradecer, meu Pai, por mais esse ensinamento que nós tivemos nesta noite, Senhor, durante essa semana, Senhor, contigo, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.